Vamos ver se eu lembro, hein? Vamos lá. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique e hoje a gente vai falar de Zelda. Mas não é sobre os jogos de Zelda, não. Calma aí, é um negócio meio paralelo porque vamos falar do mangá de Zelda Ocarina of Time. Essa edição do mangá, chamada Perfect Edition, é feita pelo Akira Himekawa e foi publicada pela Panini, pelo selo Planet Mangá. Acabou de ser lançado, tá aí rolando nas bancas, é só você procurar que você vai achar. E obviamente é um mangá que adapta a história do Ocarina of Time, um jogo clássico de Zelda do Nintendo 64, que marcou gerações, por muitas pessoas ainda é considerado o maior jogo de videogame de todos os tempos. Eu sou muito fã de Zelda, eu tenho vários jogos aqui na minha coleção e tava muito ansioso pra ler essa história, eu nunca tinha lido esse mangá e comprei ele e vou falar sobre ele com vocês agora. E sem spoiler, tá? Se você já jogou Zelda, se você não jogou, se você não tem ideia do que é a história, pode ficar tranquilo. Eu não vou estragar a experiência de ninguém, eu vou citar alguns pontos da história que não estragam nenhuma surpresa, que não vão dar spoiler nenhum, então pode ficar bem tranquilo, assiste esse vídeo aí que você vai poder ler depois na boa. Então roda a vinheta aí e vamos lá. Então, Zelda Ocarina of Time Perfect Edition, feita pelo Akira Himekawa, publicado pela Panini pelo selo Planet Mangá, como eu já falei, custa R$29,90, foi lançado há pouco tempo, tá aí nas bancas. Ele é obviamente uma adaptação da história do Ocarina of Time, o jogo de videogame, e traz a mídia aqui pro mangá. É justamente desse ponto que eu começo aí a minha análise do mangá, que é o seguinte: a história do mangá é dividida de acordo com as missões do jogo. O Ocarina of Time é um jogo muito grande, que você tem muita coisa pra fazer. E o que eles fizeram? Eles dividiram os capítulos aqui da história de forma que cada um pegue a essência, a importância maior de uma dessas missões do jogo, mas sem perder muito tempo, porque o Ocarina of Time é um jogo, isso aqui é um mangá, a coisa tem que ter um ritmo diferente. Por exemplo, os dungeons, que são os calabouços de Zelda, que é quando o Link entra numa construção, em alguma ruína, pra explorar alguma coisa e enfrentar algum inimigo. No mangá, o Link também enfrenta as dungeons, ele vai nesses calabouços e ele tem que realizar as missões. Só que o que o mangá faz? Ele coloca o Link ali no calabouço e coloca ele logo meio que de cara a cara contra o inimigo. Ele introduz a exploração da dungeon, do Link conhecendo ali as ruínas, mas logo ele já encontra o chefe do calabouço, o inimigo que tá ali, a razão dele ir nesse dungeon, e dessa forma você tem um capítulo que não perde muito tempo, é realmente a essência da missão do Ocarina of Time, numa missão que fica num ritmo bacana do mangá. Mas por outro lado, por mais que a história do mangá se baseie na história base do jogo, porque afinal é uma adaptação, essa versão em mangá tem algumas adições nessa história base que são exclusivas da versão em quadrinhos. Só que ele faz isso sem quebrar os eixos principais da história do Ocarina of Time. Ela adiciona coisas, redistribui coisas ali que já estão presentes na história, e isso é a parte mais importante desse mangá, com certeza. Por quê? Porque dessa forma, a pessoa que já jogou o jogo, que conhece a história do Ocarina of Time, ainda tem surpresas na história. Você tá lendo a página ali e você vai tipo, beleza, eu lembro disso aqui, já vi essa história ser contada, eu lembro do que eu fiz com o Link nessa parte. Mas aí do nada acontece algo que você não esperava muito, você fala, epa, calma aí, eu não sei se era muito bem assim, caraca, isso aqui é uma novidade dessa história. E aí você é fisgado pela história do mangá, por mais que você já tenha jogado o jogo, entendeu? Por exemplo, vou citar um ponto aqui que realmente não é spoiler, mas que mostra o que são essas adições que eu tô falando. Tem uma parte que o Link chega numa cidade da mesma forma que acontece no jogo. Ele conhece essa cidade, aí começa a exploração dele ali, só que ele é atacado por um bando de ladrões que vão ser introduzidos mais lá na frente da história. E ele é atacado por esses inimigos só nessa versão de mangá, isso não acontece no jogo. Mas esses bandidos são, de fato, parte da história, então não é algo que quebra os eixos do Ocarina of Time, faz sentido dentro do universo do Zelda, é isso que eu quero dizer. Então é o ponto da aventura aí que te surpreende e você acha bacana, por mais que você já tenha jogado o jogo, entendeu? Outro ponto também que eu acho que teve uma exploração muito maneira no mangá, que eu gostei muito, que não tem no jogo, é a luta do Link contra o chefe do Templo do Fogo, o Volvagia. Ele é um dragão de fogo gigante, que é algo até genérico se você parar pra pensar em histórias de fantasia, só que nessa versão aqui do mangá você tem um background, um desenvolvimento dessa história entre o Volvagia e o Link, que é muito maneiro, eu achei muito bacana, e faz muito sentido porque o vilão da história tá por trás disso, ele foi recolhendo pistas sobre a vida do Link, você percebe isso na história, então é algo que faz sentido no universo de Zelda e é exclusivo dessa versão aqui em mangá, e eu gostei muito. E outra coisa que eles tiveram que fazer ao adaptar a história do Ocarina of Time pro mangá foi, eles tiveram que criar personalidades muito mais desenvolvidas pros personagens da história. Porque no Ocarina of Time, a versão de videogame, o que acontece? O Link é um personagem muito neutro. Quem jogou o jogo sabe que o Link nem tem falas no videogame.
Time. Então, ele é realmente um personagem muito neutro e de uma forma intencional pro jogador se sentir no lugar dele, pra ele ser realmente um espaço pro jogador inserir a sua personalidade ali, entendeu? Ele é uma coisa neutra. Só que na história do mangá, você não pode fazer isso dessa forma, porque isso aqui é uma narrativa, é uma história, você não tem o fator de gameplay. Então eles tiveram que pegar os indícios da personalidade do Link no jogo e aumentar isso de forma a criar uma personalidade única pra ele. E o Link acaba sendo um personagem maneiro porque ele é realmente o herói justiceiro que a gente vê que ele é no Ocarina of Time, mas sendo um piadista, meio brincalhão, um cara que tem realmente reações mais intensas do que no jogo. E isso funciona muito bem, porque te faz enxergar ele realmente como um personagem tridimensional. E outra coisa que eles fazem também é contextualizar alguns elementos do jogo. Por exemplo, no jogo, o Link usa vários itens, ele tem vários equipamentos que ele vai adquirindo com o passo da aventura. Só que ele adquire isso de uma forma bem clássica de videogame, tipo, ele abre um baú, pega o item e tá lá dentro, ele vai usar aquele item. Só que aqui na história do mangá, ele adquire esses equipamentos de uma forma mais crível, assim, mais real, nem tão videogame mística, digamos assim. Por exemplo, logo no início ele faz o próprio escudo, ele é um cara que sabe fazer os próprios itens, ele mostra que ele que fez o próprio estilingue e tal. Então é uma contextualização desses itens diferentes do jogo, mas que funciona melhor pelo fato disso aqui ser uma história. Outro desenvolvimento bacana do Link é que a gente vê ele treinar. Na história do jogo ele pega a espada e já vai lutando contra todo mundo e tal. Só que aqui no mangá tem um certo ponto que o Link percebe que tem que ser mais forte, que ele vai encarar inimigos mais complicados assim, e ele para pra treinar na história com um personagem que você sabe que tem um conhecimento ali de artes marciais. Então você tem uma explicação pro desenvolvimento do Link como um guerreiro, entendeu? Isso aqui é muito maneiro de ver na história. Por fim, você tem algumas histórias extras aqui no mangá, uma na fase do Link criança, outra na fase dele adulto, e a história extra da fase do Link criança é sensacional, cara, eu gostei muito dela. Ela pega elementos que estão no universo de Zelda e dedica um tempo especial pra elas aqui. Elas são coisas meio que extra a missão principal do jogo, então ia meio que ser uma quebra de ritmo se colocasse isso no meio da história normal. Então eles pegam essa parte, dedicam uma história extra pra ela, e eles dão até uma profundidade maior, assim, algo um pouco mais denso, porque o personagem foco da história é um cara super misterioso no jogo, que tem um background super esquisito, e eles desenvolvem essa esquisitice dele com uma profundidade muito maneira. Eu gostei muito dessa história. Agora vamos falar da arte do mangá. É uma arte bem tradicional, assim, de mangá. Ela não tem uma característica muito peculiar em nenhum aspecto. É uma arte boa, que usa elementos bem clássicos, assim, da arte tipo mangá, né? Eu gosto disso. Eu acho bom o artista assumir que gosta de fazer um lance bem característico do tipo de arte dele quando ele faz isso bem. E um lance que ele fez bem demais foi adaptar realmente a arte do Ocarina of Time pro mangá. Os cenários são idênticos aos do jogo. Por exemplo, se você olhar esse cenário aqui da Vila Goron, quando você bate o olho, se você jogou o jogo, você fala, caraca, é perfeitamente igual. Isso também vale pra movimentação dos personagens. O Link realmente se movimenta de um jeito que é a cara do jogo. Você vê ele usando o ataque giratório no jogo e no mangá, e você percebe que, caraca, é muito bem inspirado. Esse ataque dele que ele salta e bate com a espada na frente do corpo realmente é usado várias vezes na história, e realmente é algo muito característico do Link. Outra coisa são as cenas, as cutscenes do jogo, são reproduzidas aqui fielmente no mangá. Então, realmente, como adaptação é algo muito maneiro. Ele realmente pegou a arte do jogo e transferiu aqui pra dentro do mangá. Mas tem algo que eu acho que ele deixa a peteca um pouco cair, que é o seguinte: ele alterna muito entre situações de cunho cômico, mais engraçadinho, pra coisas sérias. Você vê aqui nesse quadro que tem uma versão, tipo, mais simplificada do Link e outra com ele completão. Porque essa é a diferença entre o momento cômico e o momento mais sério. E ele consegue fazer isso muito bem na versão do Link criança, só que quando o arco muda pro Link adulto, isso aí fica um pouco diferente, porque a história não fica mais tão cômica assim. E aí eu acho que em alguns momentos ele não consegue fazer a alternância da versão simplificada do personagem pra versão completa, e aí na versão simples parece que tá meio incompleto. Tipo, nesse quadro aqui eu tô vendo o Link sem olhos, por exemplo. Tipo, por que ele tá sem olho? Não tem sentido. Ah, se o desenho tá pequeno e não deu pra você colocar o olho, pô, cara, muda o quadro e coloca o Link maior então, entendeu? É o que eu acho. Quebra um pouco da minha imersão, entendeu? Eu acho que a arte fica parecendo meio incompleta. Mas fora isso, a arte é muito excepcional. Os momentos de ação tem uma dinâmica, uma fluidez assim que eu gostei bastante. É uma arte que não tem um cunho muito adulto, assim, não é nada brutal de verdade, mas Zelda não é isso, é algo mais infanto-juvenil mesmo, então faz sentido essa arte ter uma cara mais neutra, digamos assim, não é nada brutal. Tipo Vagabond, por exemplo. Se você não viu meu vídeo sobre Vagabond, dá uma olhada aqui que eu explico que é uma arte bem mais adulta. Então, resumindo, eu acho que vale muito a pena, é um mangá muito bacana, principalmente pra quem é fã de Zelda, porque se você tá desanimado porque já conhece a história do jogo, porque você já sabe o que acontece na história, cara, esquece isso aí, porque a história tem coisinhas diferentes, ele redistribui elementos de uma forma mais única, mais específica, de uma forma que até quem já jogou o jogo
ler isso aqui sendo fisgado pela ansiedade de querer saber o que vai acontecer, entendeu? Se você nunca jogou Zelda, quem sabe é uma porta de entrada também. Eu realmente não tenho como ter a referência de quem não jogou Zelda, porque foi uma das primeiras séries de videogame que eu joguei na minha vida. É realmente parte da minha formação como gamer. Eu tenho boneco, tenho jogo de videogame pra caramba, já joguei um monte de coisa de Zelda. Então eu sei que pra quem é fã vale a pena, mas se você não conhece Zelda, dá uma olhada, vê se você curte a arte. A história é uma fantasia bem maneirinha. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like se eu gostei, porque é muito importante, ajuda muito o canal, eu agradeço demais. E agradeço mais ainda se você puder compartilhar esse vídeo, se algum amigo seu gosta de Zelda, é fã do jogo, mostra esse vídeo. E se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito, dá uma olhada aí, tem coisa sobre Star Wars, quadrinhos, outros mangás, enfim, um monte de coisa diferente, dá uma olhada aí que eu garanto que vale a pena. E eu espero vê-los na próxima, beleza? Então eu fico por aqui, valeu e um abraço.